boa tarde. A gente já esperou 10 minutinhos aqui, né, desde o momento inicial da oficina. Então, a gente já vai estar dando início. Eu e a Alessandra somos as alunas Probex que entramos hoje para fazer essa oficina, né? E antes de começar, a gente deixou essa tela sendo compartilhada aí, né, com o título da oficina, que é Carreiras da Computação. Mas a gente quer que vocês respondam duas perguntinhas bem rápidas, que é uma dinâmica que a gente faz aqui antes de dar início nas atividades da oficina, para ver mais ou menos o que é que vocês acham que vai ser abordado, né? Aí vão ter duas perguntinhas nesse link aqui que eu vou estar mandando para vocês. Mandei aí no Google, no Google Chat aqui. E aí a gente queria que vocês respondessem bem rapidinho. Tu quer compartilhar a tela, Nelly? Compartilhei, é só clicar no link. Porque como eu tô gravando Beleza. a tela, aí fica ruim de ficar compartilhando, então. Mas aparece o que forem dizendo aqui? Tem outro link que aparece, eu te mandei no WhatsApp, deixa eu te mandar Ah, de novo. beleza. Se quiser eu mando de novo, deixa eu marcar aqui. Pronto. Vocês já estão colocando? É só clicar nesse link e responder a pergunta que aparece. Tá todo mundo conseguindo acessar o link? Eu vou aparecer aqui pra vocês, gente, é só porque eu tô acabando de arrumar minhas coisas aqui, porque eu me atrasei um pouquinho, atrasei 5 minutos hoje. Ana Luísa, esse link ó, que eu vou mandar agora. Oi, Fernanda, o ideal é que seja para quem se inscreveu, né? Mas se tiver alguma menina que ainda não se inscreveu e querer assistir a aula, também não tem problema não. A gente está passando nos grupos uns links para as meninas que não conseguiram se inscrever se inscreverem. Mas quem tiver aí, conhecer alguma amiga que queira participar, alguma coisa assim, é só falar com a gente que a gente faz a inscrição. Só um minutinho, gente. Vão respondendo aí que daqui a 2 minutos a gente olha as respostas aqui. Podem responder tranquilos, tá? Que é anônimo, não aparece quem falou nada aqui não. Isso, é anônimo, 100% anônimo. Nem a gente vai saber quem foi que respondeu. E ai, gente, ninguém não tem nenhum chute de quais são as profissões de quem trabalha com a computação. Tô Sem vendo ser aqui. professor, sem ser professor, professor. Gente, outra coisa, não pesquisa, tá? Respondem, tipo, o que vocês acham que é. Tipo, porque a gente não tá aqui essa atividade não é pra mensurar tá certo, tá errado. É assim, pra gente saber o que é que vocês acham. É só para ter uma noção, sabe? Do que vocês já conhecem sobre a área. Exato. Normalmente, normalmente eu não dou a aula do MCC com a blusa do projeto. Mas hoje a gente teve uma visita pra uma escola presencial. Aí eu ainda tô com a blusa de manhã. Aí eu fiquei, vou ficar pra aula logo, né? Porque é do MCC, aí já fico a caráter. Ah, e vocês foram no Conde, né?
A gente foi lá no Conde. Eu tô vendo aqui, já tiveram 8 respostas. A gente tá em quantas aqui? 12? Acho que estamos em 11. Só que não aparece pra mim. Ah, tu tá clicando no link da resposta? Tô, que eu Tem queria que fazer um atualizar. sistema. Ah, tem que atualizar? Oh, meu Deus. Tem. Ah, não acredito. Eu jurando que não tinha nada, tá ligado? Pronto, tem. Tá aí. Programador de jogos digitais. Show. Programação, gestão de informação, design gráfico. Pronto, a gente tá vendo aqui que tem programador de jogos, ciência da computação, programação, gestão de informação, design gráfico, engenharia de software. É, muita gente lembra Ih, de a galera jogo. tá sabida. Ah, a galera tá sabendo aqui. Analista de Arquiteta de sistema. redes. Hum, Olha. legal. Pronto, então vocês veem que assim, a gente quis fazer essas perguntas porque essa pergunta, né? Porque o tema de hoje vai ser justamente sobre isso, né? Algumas profissões que estão aqui, inclusive, vão ser mencionadas na oficina de hoje, né? A gente trouxe nos slides para vocês. E a gente vai estar explicando e tentando trazer assim o máximo de profissões que a computação pode, que a pessoa pode exercer sendo formada em computação, né? Obviamente a gente não vai conseguir trazer todas, porque é uma infinidade de profissão, de área que você pode se especializar, mas a gente trouxe na oficina de hoje 10 carreiras que a pessoa pode seguir na área de computação. Eu estou vendo aqui que vocês já estão bem por dentro, né, dessas carreiras. Mas, então, acho que vocês estarem por dentro vai deixar até a dinâmica interessante, a gente faz umas perguntinhas, mas também não tenham, a gente pede assim que vocês não tenham vergonha de falar nem nada disso, porque aqui não vai ter esse negócio de, você tá certo, você tá errado. Se você não souber o que a gente perguntar, pode tentar, assim, pensa, pensa, pensa. Se tiver uma mínima ideia, fala que se não tiver certo, a gente corrige, se tiver certo, a gente acrescenta. Então, eu só queria lembrar, assim, que a aula que a gente busca trazer no MCC não é uma hierarquia aluno-professor. Eu e a Alessandra, que está aqui dando aula também, né? Nós somos alunas. Então, a gente também não sabe de tudo. A gente também, até alguma dúvida que vocês possam ter, a gente também pode ter. Só que estamos aqui para nos ajudar, né? Ajudar uma a outra. Então, deixa eu dar uma olhadinha só aqui no chat. Tentei, terminei de responder. Justamente, Adriele, se não souber, só dizer que não sabe, a gente ajuda. Eu não me inscrevi, quero me inscrever. Laísa tá dizendo que não se inscreveu. Laísa, tu estás no grupo do Acho da que não. gente? Teve outra menina que se inscreveu depois que disse que ainda não tá no grupo. Fernanda, é o nome dela. Sim, não tá no grupo, certo. A gente tem o link desse grupo, Alessandra, tipo, para enviar aqui? Eita, não Tem sei, como deixa eu enviar olhar, por que eu link? tô com o WhatsApp aqui aberto. Tô aqui também, deixa eu tentar pegar. É porque eu não sou administradora, que a administradora é a Laura. Laísa, me passa teu contato, por favor, que aí a gente te envia o link. A Adriele disse que enviava, mas a gente envia também qualquer coisa pra. A gente passa o formulário. Aí é só passar pra gente o WhatsApp. Porque eu ia te enviar o link do WhatsApp aqui pra tu já entrar no grupo direto, mas eu não sou administradora, é outra participante do projeto que administra. Aí eu não tenho como gerar esse link do. E ela tá dando aula agora também, aí eu não tenho como gerar esse link. Pronto, beleza. Já tô vendo aqui que Laísa passou o contato. Já vou colar aqui pra Alessandra. Depois a gente adiciona. Pronto, beleza, pessoal. Então, pela carreira da computação, vocês já estão aí bem por dentro, então acho que a gente já pode começar, né? Alguém ainda tem alguma dúvida em o que é computação ou o conceito mais básico da computação, né? No caso, não as partes técnicas que a gente vai entrar esse ano, mas alguém ainda tem dúvida no que é computação ou o que a gente vai abordar hoje, justamente as carreiras da computação? Se vocês tiverem dúvida a qualquer momento, é só falar que a gente volta, enfim. Mas então, hoje a gente trouxe justamente esse tema, né, das carreiras da computação. E assim, como a maioria das carreiras, né, profissionais, a área da computação, ela exige uma especialização.
Assim, quando você vai entrar no mercado de trabalho, ela exige que você se especialize em alguma parte da computação, né, alguma parte específica, porque, por exemplo, a gente tem os cursos de engenharia da computação, ciência da computação, que eu vi até que foi resposta aí de algumas pessoas, né. A gente tem todos esses cursos, mas dentro dos cursos a gente vê muita, muita, muita coisa. Então, quando a gente vai na universidade, né, tem as aulas lá, aluno se forma, a gente sai com uma bagagem muito grande do geral, né, a gente sai com uma bagagem muito grande do que é a computação e quais as possíveis áreas, assim, a gente sai sabendo um pouquinho de cada coisa, mas a gente não sai, a não ser que a gente tenha dedicado um certo tempo, extracurricular, né, fora da universidade, a gente não sai especializado em nenhuma área, mas aí quando a gente vai aplicar para algum emprego, né, alguma vaga de trabalho nas empresas, a gente tem que se especializar, do mesmo jeito que um médico, por exemplo, se especializa quando sai da universidade, o médico se especializa em cardiologia, que é médico do coração, né, ortopedia, que é o médico do pé, por exemplo, a gente tem que se especializar em inteligência artificial ou desenvolvimento de aplicativo, enfim, tudo isso são áreas que a gente pode se especializar dentro da computação. Então, ao longo das oficinas que a gente vai ter aqui no MCC, né, em 2022, a gente não vai estar se focando muito em nenhuma dessas áreas. Porque, como eu disse, é algo que você faz geralmente até depois, assim, do curso, né, da universidade. Não é algo que você faz enquanto está aprendendo, a não ser que você já tenha uma certa experiência de trabalho desde o começo, né. Mas a gente busca trazer no MCC, né, a gente busca trazer oficinas técnicas da computação. A gente vai estar ensinando o princípio de, lógica computacional, a gente vai estar, ensinando, por exemplo, justamente o tema da oficina de hoje, carreira de computação, vai estar falando gerando debates sobre mulheres na ciência, tudo isso. Mas, essas carreiras, geralmente a pessoa só se especializa, assim, depois de graduada. Então o intuito da gente trazer esse assunto aqui para vocês hoje, não é porque a gente vai se adentrar muito em nenhuma, não, é só para dar uma visão geral para vocês, do que a computação pode trazer, né, porque às vezes é até uma motivação extra, porque, por exemplo, inteligência artificial, todo mundo tem uma ideia, assim, do que é, e às vezes quem entra na computação entra diretamente só para trabalhar com inteligência artificial. Então você, às vezes, ter uma certa perspectiva do que tem mais para frente, né, faz você se motivar no agora. Então é muito importante a gente trazer também, porque, são áreas que vocês provavelmente, se entrarem no mundo da computação, né, se decidirem cursar algum dos cursos dessa área, são áreas que vocês vão poder optar por seguir. Então, como eu já disse, a gente trouxe aqui, algumas carreiras para vocês, poderem conhecer, e a primeira carreira que a gente vai começar a falar é a de engenheira de software. Só que antes de falar, né, sobre o que a engenheira de software faz, eu tenho uma pergunta a fazer para vocês. Vocês aqui sabem o que é um software? Alguém sabe me responder o que é software? Ou até mesmo se já tiver uma noção do que a engenheira de software faz, alguém sabe me falar? Eu lembro que teve uma das respostas que foi engenheira de software. Só que, assim, às vezes a gente só escuta falar nas carreiras e não sabe muito bem o que a pessoa faz, né? Isso é normal também. Então, se alguém tiver respondido lá e, assim, pensar, caramba, não sei as especificidades, só ouvi falar que é algo que a pessoa pode fazer, podem responder também que a gente veio aqui e vai falar o que é. Isso tudo vai ser debatido. É a parte lógica do computador, Ana Luísa disse. Sim, isso tá parcialmente certo. A gente vai trazer uma definição mais sólida, mas realmente entra essa parte lógica. É tipo um programa, exato. Projeto e programa o software, certo. Já fiz. Laísa disse que já fez um curso de software de 4 horas. Como foi esse curso, Laísa? Conta mais pra gente também. Eh, então, as respostas que eu vi aqui no chat, todas estão corretas, nenhuma fugiu do tema não. Então, só trazendo uma definição mais técnica para vocês, né, já disse aqui que um software é
coisa para tipo programação para celular, computador. Pronto, realmente ninguém fugiu do tema não, tá todo mundo falando coisas bem coerentes. Então, trazendo uma explicação mais técnica para vocês, né? O software, ele é uma sequência de instruções escritas, que essas instruções vão ser interpretadas pelo computador. Mas aí agora ainda pode ter ficado um pouco confuso, né? Falando isso, instruções escritas que o computador vai ler. Enfim, essas instruções, o que vocês precisam saber de um software é que essas instruções vão virar um programa de computador. Então é isso que vocês falaram no chat mesmo. Softwares são programas de computador que vieram para facilitar nosso dia a dia, né? São programas que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, quem aí é filho ou conhece alguém dono de um supermercado? O supermercado geralmente tem um software para passar as compras dos clientes, né? Um programa que vai passar as compras dos clientes nos caixas. Enfim, todos esses programas que a gente usa são softwares, né? Então, a profissional, a engenheira de software, ela tem como principal objetivo, como já foi até falado aqui no chat, tem como principal objetivo o desenvolvimento de softwares, né? O desenvolvimento desses programas. E aí, além de desenvolver esses programas, essa profissional ela também fica responsável de realizar a manutenção e fazer uma revisão periódica no sistema. Porque quando a gente desenvolve, né, um programa desse para um computador, não só basta desenvolver o programa e ponto, porque provavelmente esse programa vai ter em alguma parte, vai ter alguma falhinha que vai ter que ser corrigida, ou vai ter alguma parte que com certeza conseguiria ser melhorada, né? Então, geralmente, quando um software desse é desenvolvido, nunca para por ali, né? Sempre tem, assim, uma continuação, que por mais que ele esteja completinho, sempre tem mais para agregar e para adicionar. E uma coisa que eu gostaria, assim, de frisar para vocês, né, para quebrar logo de cara, assim, um paradigma muito forte na computação, é que geralmente quem atua nessa área de computação não atua sozinho, né? A gente tem uma visão muito antiquada, assim, Individualista? isso, individualista da computação, tipo, uma visão de que é um cara ali na empresa que vai fazer tudo de TI, né, que vai finalizar todos os serviços e só ele sabe, e geralmente se trabalha sozinho, sentado olhando para a tela o dia todo. Mas não, na verdade a computação ela é uma carreira muito dinâmica, assim, uma carreira que você tem que estar em acordo com os seus companheiros de trabalho e eles vão ter que lhe ajudar e você vai ter que ajudá-los. Porque esses softwares, esses programas que são criados são muito extensos, gente. Tipo, são muito, muito, muito extensos. Não dá para uma pessoa fazer sozinha, né? Dependendo do tamanho. Então, assim, a computação ela não é uma carreira, se vocês decidirem seguir a engenharia de software, por exemplo, não vai ser uma carreira que vocês vão estar provavelmente atuando sozinhas, né? Vai ser uma carreira, assim, que vocês vão ter uma equipe para trabalhar junto, uma equipe para desenvolver esse programa junto. Não sei se vocês já viram, mas a Google, por exemplo, ela tem, assim, salinhas, não só a Google, né? Várias empresas aí têm salinhas, assim, de reunião para programadores discutirem aquele programa. Então, não é aquele negócio de, vou ficar sentado o dia todinho olhando para o computador só programando. Não, tem toda uma interação de, vamos sentar, se reunir, discutir como é que a gente vai fazer. Isso tudo tem dentro dessas carreiras de computação, né? Então, eu achei importante, assim, frisar isso para vocês, porque, como eu disse, a gente às vezes tem uma visão errada, né, do que a carreira seria. Laísa disse, eu tinha visto que Laísa tinha mandado uma mensagem aqui faz um tempinho, antes da pandemia, mas não se aprofundaram muito no curso, né, Laísa? Mas assim, você achou interessante e quis continuar, foi por isso que você voltou aqui para o MCC? Achou que teve pouca informação no curso, acabei de ver aqui. A gente vai trazer informações assim, para vocês começarem a entender a lógica de computação. A gente não vai trazer informações assim puramente ditas a nível universitário, né? A gente vai trazer assim a introdução da computação ao longo do ano, mas os conceitos que vocês vão aprender aqui no MCC, né, ao longo dessa jornada, dessas oficinas, vão ser de extrema importância, tanto para a vida de vocês, porque vai envolver muito uma parte de raciocínio lógico e tudo isso, assim, com certeza vai ser usado em qualquer profissão que vocês entrarem, quanto a questão de vocês vão aprender realmente conceitos que são importantes
importantes para se vocês adentrarem a área de computação. Então, assim, eu espero que você goste do curso e ache que tem informação legal aí. Sendo uma pessoa, só levaria um tempão para fazer tudo. Pois é, Ana Luísa, se fosse uma pessoa só, levaria, assim, um horror de tempo para fazer tudo e não dá, né? Geralmente, quando alguém vai atrás de uma empresa para desenvolver um software, ou alguém quer desenvolver um software para vender, né? Tem que ser uma coisa ágil, né? Porque, assim, a gente sabe que hoje em dia o tanto de informação, o tanto de coisa que surge ao mesmo tempo é muita, né? É uma chuva de informação. Então, quando a pessoa tem uma ideia assim, tem que desenvolver rápido para poder jogar no mercado. Então, se fosse uma pessoa só, realmente ia demorar muito. Então, geralmente se trabalha em equipe. Adriele, depois vocês vão enviar o PDF no grupo, eu queria dar uma olhada. Sim, Adriele, a gente vai enviar o PDF no grupo e a gente também vai disponibilizar gravação de hoje, né? Eu tô gravando aqui, eu tô usando o headset, mas eu já testei e saiu com som direitinho. Então a gente vai verificar como ficou a gravação depois, mas a gente vai disponibilizar. A gente vai criar uma pasta lá no Drive, né? E vai mandar o link para vocês poderem assistir. Então, só para finalizar aqui na engenharia de software, né? As profissionais dessa área, elas são encarregadas do desenvolvimento, por exemplo, de aplicativos, plataformas digitais, sistemas, jogos, enfim, vários outros, né? Conforme a demanda. E geralmente essa demanda vem dos clientes, né? Você trabalha às vezes para uma empresa, e aí uma pessoa contrata essa empresa, por exemplo, e aí ela vai especificar como quer esse sistema e você faz. Ou senão você cria um sistema mesmo, teve uma ideia legal, cria e vende. Tem muito sistema aqui em João Pessoa, por exemplo, que foi criado especificamente, por exemplo, para restaurante, e aí um único sistema ele é vendido para vários locais. Então, são várias possibilidades aí dentro da engenharia de software. A próxima profissão que a gente trouxe aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais, né, é analista de segurança de informação. E assim, o nome diz muito, né? Aí eu tenho uma pergunta: quem aqui já assistiu algum filme que as pessoas tentam invadir o computador de outras, assim? Tenta invadir, sei lá, a Casa Branca lá dos Estados Unidos, tenta Tem o do invadir. Homem-Aranha, pô, que ele invadiu o traje dele, lembra? Ah, verdade, verdade, tem Ele geral. hackeou o traje. Hackeia o traje, pois é. Tipo assim, tem muito isso, né? Agora, o que a gente tem nesses filmes é que as pessoas conseguem fazer isso em 2 segundos. Tipo, pega, não, vou hackear aqui, hackear, sei lá, entrar no site do governo e pegar todas as informações. Galera, assim, consegue em 2 segundos, mas isso é fake news, tá, gente? Tipo, existem pessoas que fazem isso, mas é uma coisa bem mais complexa. E além de ser mais complexa, outras pessoas são contratadas dentro da empresa, de empresas, né, para prevenir que essas pessoas ruins do mundo que tentam roubar informações, roubem informações delas, né? Então, assim, seja por motivo de brincadeira, seja por motivo sério, isso existe, sabe? Tipo, existem pessoas que tentam invadir a privacidade de outras, né? Existem pessoas que tentam invadir a privacidade de empresas. Vocês imaginem só, assim, Twitter, por exemplo, é uma plataforma enorme, tem milhões de usuários, e obviamente dentro desses milhões de usuários vão ter pessoas que vão saber fazer isso, né? É contra a lei, inclusive, você invadir, né, a privacidade de outros e hackear, que a gente chama. Hackear é quando você faz essa invasão, né, de algo que não é seu, de um computador de outra pessoa, de uma rede social, isso a gente chama de hackear. Então, É, Oi? Oi? hoje é muito recorrente o do Instagram, né? Isso, a galera manda Acontece link, direto. né? E Aqueles rouba as links. contas do Instagram e diz, só devolvo se me der, sei lá, R$ 1.000. Justamente. Então vocês imaginam assim, um Instagram, um Twitter com milhões de usuários, obviamente vai ter gente que vai saber fazer isso. E a gente sabe muito bem que nem todo mundo no mundo é bom, né? Existem pessoas que vão usar isso pro mal. Então tem gente que vai lá, hackeia Instagram, hackeia Twitter, e é como a Alessandra falou, pede dinheiro em troca. Então tem uma galera que dedica tempo para isso. Só que não é interessante para as empresas que isso aconteça. Não é interessante porque quem é que ia querer usar, por exemplo, um WhatsApp se soubesse que tudo que você manda lá
tá disponível para as pessoas facilmente conseguirem hackear, pessoas facilmente conseguirem invadir. Quem é que ia querer ficar mandando mensagem por WhatsApp, né? Então, assim, não é interessante. A Adriele tá dizendo que já hackearam conta no TikTok de uns grupos que eu acompanho. Pois é, justamente, se fosse uma coisa recorrente de a galera ficar hackeando, assim, se fosse uma coisa de maioria hackeada, maioria tendo esse problema de perder senha, não sei o quê, ninguém ia querer usar aquela rede social, ninguém ia querer usar aquela plataforma. Então, essas empresas, né, como várias outras empresas que lidam, por exemplo, com informações que não podem vazar de jeito nenhum, tem informação do governo que é confidencial, que a pessoa não pode saber. Então, esses sites, por exemplo, também que precisam ter informações confidenciais, essas empresas contratam pessoas para proteger os sistemas. Então, tem que ter um pessoal lá que vai estar fazendo teste o tempo todo de sistema, vai estar vendo se está fácil de hackear aquele sistema. Tem que ter esse pessoal para proteger o sistema, porque não é interessante para as empresas ter algo facilmente acessível, né? Porque tem toda uma política de privacidade também daquela empresa. Então, a analista de segurança de informação, ela fica encarregada de analisar os riscos inerentes à informação que está sendo gerenciada ali pelos sistemas, e o objetivo dela de analisar esses riscos é garantir e tomar medidas para a proteção dessas informações. Então, entre as principais atribuições aí, né, que essa profissional tem a detecção de vulnerabilidade, a detecção de ameaças pertinentes ao sistema que ela está lá analisando, né? E isso tudo a fim de proteger as informações. Então, essa analista, ela também é a que cria lá as políticas de segurança da informação, né? Termos de segurança, e tudo isso que ela faz é visando minimizar os riscos de segurança a um ponto aceitável, né? Com certeza é impossível você reduzir esses riscos 100%. Tipo, não tem como você. Assim, não sei se é impossível, né? Mas é muito difícil você reduzir a 100%. Um sistema geralmente sempre vai ter alguma brecha. Mas as analistas de segurança de informação estão lá para fechar o máximo de brecha possível. E aí, seguindo aí, se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, do que a gente está falando, né? Se alguém ainda ficar em alguma dúvida de carreira, vocês podem falar para a gente, que a gente volta. Mas aí, seguindo, né, para uma próxima carreira, a gente tem aí a desenvolvedora web. A desenvolvedora web, né, em relação aí à rede social, né, que a gente estava falando de rede social, de Instagram, de Twitter, a desenvolvedora web está muito relacionada a isso, por exemplo. Não só a isso, né, obviamente, mas a isso também. Então, o desenvolvimento web, quando a gente explicar aqui, vocês vão ver que é algo que vocês provavelmente já sabem que existe, mas podem não saber que é uma profissão, que é uma especialização e que tem tanta divisão dentro do desenvolvimento web. Então, vamos partir para explicar mesmo o que a desenvolvedora web faz, né? Então, essencialmente, uma desenvolvedora web, ela realiza o desenvolvimento de websites na internet. Ela é responsável por toda a estrutura de um site. Então, a gente tem, por exemplo, o site de uma loja. A gente tem que um site de uma loja nova. Alguém abriu uma loja ali no centro da cidade, quer divulgar a loja e quer ter um site, porque hoje em dia a gente vê muito isso de Instagram, né, de loja. A gente geralmente vai em local ou é por indicação ou é porque viu nas redes sociais, enfim. E aí essa pessoa precisa de um site. Quem é que essa pessoa vai contratar para desenvolver o site dessa loja? Vai contratar uma desenvolvedora web, porque essa desenvolvedora ela planeja, ela constrói e dá manutenção para tudo que é executado nessa plataforma web. Então, essa profissional ela precisa garantir que tudo funcione de acordo com o esperado. Então, a gente vai receber a demanda lá do nosso cliente e precisa desenvolver um site para a minha loja de cosméticos. Aí essa desenvolvedora vai lá, chega, aí pega todo o funcionamento do site, vê a arquitetura do site e implementa e faz com que tudo esteja agindo de acordo. Mas é aquela história, né, que eu falo. Muito provavelmente o site não vai ser desenvolvido por uma pessoa só. A gente vai precisar de mais uma pessoa trabalhando ali. E por que a gente vai precisar de mais de uma pessoa trabalhando? Porque a gente, por exemplo, pode dividir o desenvolvimento web em duas partes. É uma área, tipo, tão extensa. Assim, todas as áreas são extensas, na verdade, mas é uma área, assim, tão extensa quanto as outras que a gente precisa ter pessoas especializadas em duas partes.
o desenvolvimento que a gente chama de front-end e o desenvolvimento que a gente chama de back-end. Mas aí vocês leem esses nomes e não se desesperem, né? Ah, meu Deus, o que é front-end, o que é back-end? A gente vai explicar tudo direitinho agora, né? O desenvolvimento front-end, a desenvolvedora front-end, no caso, é aquela que cuida de toda a parte que a gente pode ver em um site. É aquela que cuida da camada gráfica daquele site, né? Então, a maior preocupação daquela desenvolvedora front-end é a experiência que o usuário vai ter ao acessar o site, né? Então, ela deve cuidar desde o layout até os pequenos detalhes, como o menu de rodapé, por exemplo. Então, a desenvolvedora front-end, que a gente chama esse terminho, né? É aquela que ela vai ficar encarregada de projetar o site visualmente. Então, ela vai criar o layout dos botões daquele site, vai criar todo o layout do menu de rodapé, tudo isso vai ser feito pela desenvolvedora front-end. Mas o que vai acontecer é que quando, por exemplo, a gente clicar em um desses botões que ela desenvolveu lá naquele layout, a gente vai precisar de outro profissional, outra profissional, né, para desenvolver a funcionalidade daquele botão. Porque a gente tem duas partes em um site. A gente tem o que acontece no palco, que é aquilo que a gente vê, e a gente tem o que acontece por detrás das cortinas. Porque, por exemplo, quando a gente envia uma mensagem no WhatsApp, a gente vai lá, clica no botão de enviar. O que a gente está vendo é o botão, e a gente sabe para que ele serve. Mas quando a gente clica naquele botão, não tem como o computador por si só saber que aquilo é para enviar a mensagem. Teve que ter alguém por detrás, né, uma programadora por trás, para deixar claro para aquele sistema que quando aquele botão for clicado é para enviar a mensagem. Então, a desenvolvedora front-end, por exemplo, desenvolve o layout do botão de enviar e a desenvolvedora back-end desenvolve a funcionalidade daquele botão. Então, quando eu clico, aí a desenvolvedora back-end vai lá e vai aplicar a funcionalidade. Tal coisa serve para enviar uma mensagem. Então, a gente divide nessas duas partes porque são áreas muito extensas. Tanto você desenvolver o visual de um site exige uma especialização, né, uma certa dedicação de energia, quanto você desenvolver toda aquela parte por trás. Então, a profissional back-end, dando uma definição aí mais sólida, né, porque eu só dei um exemplo, é a profissional que ela é responsável pelo servidor que é aos pés do site. Então, essa profissional ela garante que os dados enviados para o navegador estejam corretos, né? Ela garante que essa troca de dados e esse envio de informações aconteça da forma correta. E aí, ela garante também e deve seguir as boas práticas da segurança do dado, né, para fazer isso, de segurança de dado. Então, apesar de serem duas coisas distintas, né, elas são duas coisas que andam muito junto. Antes de continuar, eu vou só ler aqui o comentário de Adriele. Eu quero ter uma cafeteria e criar um site para as pessoas agendarem horários, então vou precisar contratar uma desenvolvedora web. Justamente, Adriele, se computação não é sua área, não é o que você quer de jeito nenhum, mas você quer ter uma cafeteria que vai precisar do desenvolvimento web, então você vai ter que entrar em contato com pessoas que saibam fazer isso, né? Com empresas que tenham pessoas que saibam fazer isso. E assim, vocês vão ver que muitas dessas carreiras, por mais que vocês não queiram seguir, às vezes vocês vão entrar em contato ao longo da vida de vocês, porque a computação hoje em dia está em tudo. Então vocês veem que a Adriele quer ter uma cafeteria, mas ela já vai precisar de alguém da área de computação. Então, entender também é muito bom por causa disso, porque quando vocês precisarem, eventualmente, vocês vão saber, assim, mais ou menos o que a pessoa faz, do que a pessoa está falando. E é muito bom você estar por dentro por causa disso, porque como é para o negócio de Adriele isso, ela vai ter que saber mais ou menos assim de tudo. Então, vai ser melhor para ela dar para orientação às desenvolvedoras, já que ela já sabe o que as pessoas fazem. Enfim, mas é como eu disse, o front-end e o back-end, né, que a gente estava falando ali no slide passado, eles andam muito juntos. Então, apesar da gente ter que ter uma pessoa para cada um, geralmente, né, a gente também tem pessoas que, por exemplo, podem fazer os dois. Geralmente, pessoas que têm uma certa bagagem aí no front-end migram para o back-end. Ah, não, quero também aprender a manipular a parte por trás das cortinas do site. Então, quando você adquire experiência tanto no front-end quanto no back-end, você vira o que a gente chama de desenvolvedora full stack. Então, desenvolvedora full stack é aquela que consegue trabalhar tanto com a parte visual do site, quanto com toda aquela manipulação de dados que está por detrás do site que está sendo criado, né? E aí, nessa onda de desenvolvimento web e tudo isso, a gente tem o web design,
ela é uma profissão, o web design, ela é uma carreira que ela é muito confundida às vezes com o desenvolvimento front-end. Mas a gente tem uma diferença, né, um detalhe que é importante, que é que a web designer, ela é unicamente responsável pela parte visual do site, mas não é pela implementação da parte visual do site, é pelo design, como o nome já diz. Então, ela é uma arquiteta de site. Ela não precisa saber programar, ela não precisa saber implementar aquilo que ela vai estar usando, né, aquilo que ela vai estar mostrando, mas ela precisa ter uma noção, por exemplo, de boa experiência usuário, né? Ela tem que saber como dar uma boa experiência para o usuário, por exemplo. Então, as plataformas que são usadas geralmente pelas web designers não são plataformas de desenvolvimento, de programação, né? Não são aquelas plataformas que você vai estar em comunicação com o computador e dando aqueles comandos. Não, são plataformas de design, né? Geralmente, web designers usam Figma, por exemplo, né, para criar aquela estrutura. Figma, ele é um sistema que você consegue criar protótipos de tela. Então, as web designers, elas vão criar protótipos de tela para que a desenvolvedora front-end possa implementar aqueles protótipos no site de verdade. Mas, no dia de hoje, como acontece em muitos, muitos, muitos projetos, a profissional front-end tem o conhecimento do web design. Então, tipo, uma profissional front-end em um local, ela pode ser os dois. Ela pode ser tanto front-end quanto web designer. Se ela tiver esse conhecimento, muito provavelmente a empresa vai ficar com ela para fazer os dois. Então, ela vai projetando o site lá, passa para ser aprovado pelo cliente, pelo supervisor, seja quem for, e ela mesma implementa. Então, isso é muito comum hoje em dia. Porém, a designer, né, se ela decidir ser designer ou uma designer que não seja front-end, ela tem que ter um conhecimento mais amplo de identidade visual, por exemplo, e teoria das cores. Só que a web designer é aquela carreira que trabalha com a computação, mas que não necessariamente precisa ser formada em computação para isso, né? Tem gente que é formada, por exemplo, eu trabalhei em uma empresa que a web designer de lá, ela era formada, se eu não me engano, era em design gráfico ou era marketing, era alguma dessas profissões. Não era uma profissão da computação, mas ela conseguia trabalhar porque o web design está justamente voltado para essa parte mais externa, né, mais de arquitetura de site mesmo. Eu tenho um É, protótipo aqui, Nelly. tu Quer tens? mostrar? Mostra. Tem. Deixa eu compartilhar aqui. Cadê? Ai, não me deixa compartilhar, por quê? Ixi. Deixa eu ver, uma tela inteira eu acho que vai. Uma tela inteira. Na próxima carreira que eu vou falar, Ele não me deixa. Acho que é porque tá em outra conta. a Alessandra ela ia compartilhar aqui um protótipo, né? Aí na próxima carreira que eu vou falar, vocês vão entender o porquê ela tem essas coisas, né? Porque ela vai estar diretamente ligada com a próxima. Mas qualquer coisa a gente Na manda para próxima a elas gente depois. mostra. Na próxima a gente mostra. Mas, enfim, né? Então vamos partir para uma carreira que tá assim, tem um tanto a ver, né, com o desenvolvimento web, que seria a desenvolvedora mobile, né, o desenvolvimento mobile. Então, ao mesmo tempo que a gente tem profissionais, né, para desenvolver esses sites, né, de computadores, que nem a gente já debateu, a gente também tem profissionais para desenvolver os aplicativos dos nossos celulares, né? Tem profissionais para desenvolver plataformas, isso tudo. Então, esse é o papel da desenvolvedora mobile, né? Ela é a profissional que atua com o projeto de criação, desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis, né? Para os nossos celulares, por exemplo. Por exemplo. E aí, os aplicativos que essa desenvolvedora pode fazer, né, são os mais variados possíveis. Aí vai dependendo aí da demanda, né? Da empresa que ela trabalha, vai depender da demanda do cliente. É que nem qualquer outra profissão da computação, geralmente depende da vontade do cliente, né? A profissional da computação, ela sabe executar. Então, como exemplo, né, de desenvolvedora mobile, a gente tem aqui a Alessandra. Atualmente, ela está fazendo um projeto aí na área da educação, e aí eu já vou passar a palavra aí para se ela quiser falar um pouquinho sobre como funciona, e ela já apresenta aí o resto das carreiras também.
o desenvolvimento mobile, ele é muito ligado ao desenvolvimento web, né? Normalmente quem desenvolve mobile tem conhecimento no web também. E a gente também tem um pouquinho de conhecimento no de design, mas nunca é a mesma coisa, porque o profissional que realmente conhece design é diferente, por exemplo. Eles têm noção da cor que vai ser mais agradável para você, para o usuário, né? Para melhorar a experiência do usuário. Normalmente a gente desenvolvedor não tem muito. Não é a mesma coisa, sabe? A gente consegue fazer e tal. Acho que do tanto que a gente vai fazendo, por exemplo, aplicativos, a gente começa a ter noção do que fica melhor para o usuário, para a experiência dele. E hoje em dia existem plataformas de desenvolvimento que se chamam plataformas híbridas. Que normalmente quando a gente desenvolve um único código, a gente consegue desenvolver mobile, Android e iOS, e também junto do código já vai o web. Então é muito junto. Existe outra profissão, que é a administradora de banco de dados. A administradora de banco de dados, ela é a profissional responsável pela criação, instalação, monitoramento, reparos e análise de estruturas de um banco de dados. Basicamente, hoje em dia, a maioria dos aplicativos, dos sites, tudo tem um banco de dados por trás, que é onde fica armazenado os dados do usuário, por exemplo, o seu e-mail e sua senha para você poder fazer login. A Nelly falou sobre o back-end. O back-end, normalmente, ele que é ligado ao banco de dados. O back-end conversa com o banco de dados e aí ele traz esse banco de dados para o front-end, seja web ou mobile, né? E a analista de banco de dados, ela vai cuidar desses dados. Ela vai estudar ali, vai modelar para definir como vai ser toda aquela estrutura. A estrutura de dados, ela é muito importante, porque é onde está todos os nossos dados, né? Não tem como você perder aqueles dados ou um dado mal feito, mal administrado. Você perde muito com isso, porque você está lidando ali com os dados do seu usuário real. Vai que tu tenta entrar no Instagram amanhã e não tem mais seu login lá, tu vai fazer o quê? Como o usuário vai se sentir? Então, essa responsabilidade é do analista de banco de dados. Então, outras funções que ele tem é analisar o espaço em disco, buscar melhorias para o sistema e realizar backups, para garantir que aqueles dados do seu usuário está salvo de alguma forma, né? Outra profissão é cientista de dados. De forma geral, esse profissional é responsável por estabelecer uma base sólida de dados para executar análises robustas, o que pode ser feito por vários processos. O que é isso? Por exemplo, sabe quando você está usando o Instagram e você pesquisou, sei lá, deixa eu ver, rodo, aqueles mob da vida. E aí, de repente, começam a aparecer vários anúncios para você de mob no seu Instagram. Mob, só aparece isso para você. Por trás disso, tem uma análise de dados. São cientistas de dados que estão ali, analisando seus dados e vendo o que você tem mais interesse. E aí eles veem, essa pessoa aqui, os dados, o cientista está lá, fez todo o código dele para analisar seus dados e o código percebeu que você está querendo comprar um rodo, porque você está pesquisando rodo. Então, ele começa a oferecer isso para você, né? Em forma de anúncio. E isso vem ganhando cada vez mais espaço nas grandes empresas, startups, porque entenderam o valor que há no conjunto de dados que podem recolher diariamente em seus clientes. Quantas buscas a gente não faz por dia no Google, né? A Ana Luísa falou aqui até em outras redes sociais. Hoje em dia, tudo vira dados. Isso, Absolutamente tudo que você faz. exato. A Adriana disse que não Só precisa nem basta pesquisar. pensar. É O povo tem verdade. essa história, né? De que o Google fica ouvindo o que você está dizendo e fica oferecendo para você. Mas isso Mas, assim, é existem várias real? formas, né? Por exemplo, o Facebook fazia uma que era
tu tá com uma pessoa, vocês nunca se conheceram, mas ele te indicava como amigo para você adicionar no Facebook. Por quê? Porque ele cruzava a sua localização. É. E isso tudo é análise de dados. A gente pode analisar dados de diferentes formas hoje em dia na internet. Tudo vira dado, basicamente. Dizem que até um dos dados mais valiosos é o que você apaga. E É, eles prestam muita atenção no que você apaga também. verdade. E a gente tem um curso, né, agora na UFPB, o primeiro curso de análise de dados numa instituição federal do Brasil. É um curso bem recente, começou em 2020, mas é muito interessante. E essa área, ela só tende a crescer nos próximos anos. Criadora de jogos digitais. A desenvolvedora de jogos, elas transformam os conceitos em uma forma tangível e jogável. Normalmente, o desenvolvimento de jogos, né, eles abrangem muitas coisas, tipo mecânicas, gráficos, inteligência artificial. É uma área bem complexa. Por exemplo, é uma área que envolve muito cálculo. Normalmente, quem vai para essa área acaba tendo que estudar até um pouco mais de cálculo do que, por exemplo, quem vai ser um engenheiro de software. Porque você tem que ter uma noção de matrizes, de uns cálculos aí que eu nem sei. É porque você tem que encarar a É, tela do computador como um ambiente, né? sim, Tipo, você tem que sim. encarar como se fosse o Tem que mundo ser tudo real. calculado. Aí tem que ser tudo calculado, onde o bonequinho vai ficar tem que ser por coordenada, por exemplo, não pode ser por tipo, vai ser aqui, sabe? Porque tem que ser uma coisa automática. Ana Luísa botou a Alessandra, mas se apaga tudo, não era pra eles esquecerem isso sobre Então, apagar os dados. era. Ai, a outra pesquisa foi como filtrar um ovo sem queimar. Adriele, meu Deus, Kaká, minha última pesquisa foi. Boa. O Google deve me achar idiota. Acho nada, isso é tanta gente pesquisando leseira também, não. Pois Não, é. coisa não. Pois é, aí existem duas fases, né, do desenvolvimento de jogos, que é planejar os projetos de jogos, que você recebe as especificações, as solicitações de recursos, e aí você começa a planejar o enredo, personagens, ambiente, as atividades que seu personagem vai fazer, se vai ter pontuação, progressão, ambientes e tudo mais. Tudo que a gente conhece, né, sobre jogos. Por exemplo, o The Sims. O The Sims, não sei se vocês conhecem, mas, tipo, quando eu era adolescente, viciava com 24 anos, The Sims era muito, muito assim, no auge. Eu ia pra casa da minha amiga, a gente só jogava The Sims. E o The Sims a gente pode ver muito isso, que são personagens que tem lá, tem todo o ambiente. Imagina como não deve dar trabalho, velho, pra eles criar todo esse ambiente que eles fazem lá. Você vai pra cafeteria, você vai pra festa, você tem sua casa, você tem filhos. São, são muitos personagens diferentes, E, diversos, né? e é E assim, né? ambientes também. Tipo, jogo, quando você cria, você tem que prever o imprevisível. Tipo, você tem que criar todas as possibilidades possíveis pra onde aquele enredo vai, né? Sim, Tipo, quando você vai criar, por exemplo, vocês vão ver isso eventualmente, quando você vai criar um programa ou alguma coisa que você já sabe qual é o passo a passo do usuário, é muito mais simples do que você criar um programa que você não sabe o que o usuário vai fazer. sim. Então, tipo, se você não sabe, você vai ter que criar Você tem direções. que abranger todas as possibilidades possíveis, porque você não Isso. pode deixar margem para a pessoa fazer uma coisa que não está programada, né? Exato, você não pode deixar margem para uma pessoa fazer alguma coisa e o sistema cair e não programei isso, aí o sistema fecha. Isso não acontece no mercado de trabalho, né? É, Então, realmente, planejar jogo projetar jogo, né? Essa carreira de desenvolvimento de jogos ela é bem, a pessoa precisa estar bem estudada para conseguir fazer. sim. E também tem a parte de escrever o código, né? Definir qual vai ser aquela plataforma que você vai programar aquele jogo. Se ela vai ser, por exemplo, para PlayStation, para computador, para um dispositivo mobile e assim por diante. E aí você implementa, né, toda a lógica, o código e tudo mais, para permitir que
que todo aquele ambiente que você criou possa interagir de verdade, né? Saia da sua mente, do protótipo que você fez. A Adriele disse que ela sempre quebra os jogos. Eu acho que tem empresa que contrata a gente, né, Alessandra, pra testar jogo. Tem Tipo, testadores, pô. quando as empresas criam um jogo, né, que, como a gente disse, são projetos que envolvem muitas pessoas. Então, o jogo, principalmente, ele envolve, assim, muita gente, muita, muita gente. Então, tem uma galera que é contratada justamente para ver se tem alguma falha naquele jogo. Se achar falha, pode botar tempo aí mais para esse jogo ser lançado, porque vai ter que corrigir. Eles não vão lançar um negócio com falha. E ainda Pois assim não é. fica perfeito, né? A gente ainda consegue achar Sempre algumas. tem. Ana Luísa botou aqui, testadores betas. Normalmente não é o testador beta. O testador beta geralmente já é uma pessoa que utiliza o jogo e tal. Tem uma fase antes do beta, que é tipo teste interno. E aí, realmente, você é pago para fazer aqueles testes e tudo mais. É uma carreira. Testador de software realmente existe também. Existe o desenvolvedor de testes automáticos, que tipo, eles rodam um código e ele faz todos aqueles testes automáticos. E também tem as pessoas contratadas para procurar, sabe, na interface, como um usuário de verdade. Por exemplo, quando a gente lança um aplicativo no Google, ele tem uma série de testes automáticos. Tem um robô lá que ele fica clicando nas coisas, fazendo um monte de coisa doida, para tentar quebrar o seu aplicativo. E também tem a fase que são pessoas de verdade que estão ali fazendo os testes. O iOS, por exemplo, ele só tem teste de pessoas. Eles botam pessoas, eles testam seu aplicativo, eles pedem login e senha para poder entrar no seu aplicativo e testar realmente. E o que eles acham de errado, eles tiram um print e mandam para você. Olha, conserte isso aqui. Mas também existem jogos fáceis, como por exemplo, joguinhos no Scratch ou no App Inventor, que a gente vai ensinar para vocês ao longo dessa nossa aventura. Exato. É, Existem jogos complexos, claro, como eu citei o The Sims, e existem joguinhos fáceis, como eu acho que vocês nem conhecem, né? A gente sempre fala do Flappy Bird, né? Mas Isso. eu acho que essa geração agora talvez nem conheça direito o Flappy Bird. Meu Deus, Mas era quando eu era no bem tempo da nossa nova. adolescência foi um surto, né? Isso. Todo mundo jogava. A Adriele disse que conhece. Ó, tá vendo? Não estamos tão velhas, né? Vocês não são tão novas, ou talvez a gente não seja tão velha também, tipo, Fica aí a dúvida, né? fica a dúvida. Mas, É, pois é. Agora, outra profissão, que é o profissional de internet das coisas. Antes de entrar no universo da internet das coisas, tem uma palavrinha que é muito usada nessa área, que é automação. Então, a gente queria saber se vocês conhecem, já ouviram falar, se tem alguma ideia do que é automação. Podem responder no chat ou abrir o microfone. A Adriele disse que tem 16 anos. Realmente a diferença de idade não é tão grande, não. Eu vou fazer 20 agora. E já está dizendo que acha que Minecraft deve ter sido difícil. Sim, Minecraft é um jogo enorme. É, Deve ter sido bem complexo de ser criado. E ele é um jogo que já está há muito tempo aí no mercado, né? sim, faz muito tempo já. Muito tempo. Eu acho que é em Java o Minecraft. Em Java? Nunca Eu acho que soube. é. Se alguém tiver alguma ideia do que é automação, é só botar aí no chat ou podem falar no microfone também, tá, galera? Galera, vocês estão falando bem no chat hoje, mas quem quiser falar no microfone aí, sinta-se mais do que convidada. Eu fico olhando aqui pro lado às vezes porque o roteiro da oficina tá aqui do lado. Não Sabia, tem mas esqueci, problema, não eu tenho tem problema não. esquecido também. A gente É, trouxe tudo que a gente pergunta aqui, a gente traz definição, então ninguém sai com dúvida. então, automação é basicamente tudo aquilo que o ser humano faz, mas que na verdade é o robô que está fazendo agora. Por exemplo, vocês já ouviram falar sobre. Eu acho que aqui no Brasil ainda não tem, mas tem alguns países que já tem um pouco disso, que como é a palavra aqueles bichinhos que voam? Drone. Drone. Drone fazendo entrega de iFood, por exemplo. Lá fora é Uber, né? Uber Eats, eu acho, não sei. Isso. Mas nesse estilo, né? Aplicativos iFood da vida, por exemplo.
É uma coisa que hoje quem faz é o ser humano, mas que no futuro, com certeza, tem grande chance de estar sendo feita por um robô. Tem um, não sei se vocês vão, mas tem o Bem Mais. O Bem Mais, não lembro de qual é agora a rua. Ali perto do Mac. Eu não sei se todos têm, É Rui mas lá Carneiro. tem. É na Rua Carneiro. Lá tem um caixa que você mesmo passa as suas compras. Tipo, tá lá o caixa e você só vai colocando e a máquina vai falando com você. Eu acho muito massa. Eu amo passar lá só pra fazer isso. Em shopping também, para pagar estacionamento, tem muita Sim, o máquina de shopping também. pagar estacionamento. Hum, Quando você vai fazer, às vezes, medição, assim, por exemplo, sei lá, tem uma usina. Aí essa usina tem certas máquinas que precisam estar sendo feita aquela medição de temperatura da máquina, por exemplo. Só que às vezes são muitas máquinas, gente. E se fosse pegar assim uma pessoa para ficar fazendo essa medição todo dia, além de ter falha humana, né? Ocorre muitas vezes da pessoa errar também. sim, Aí eles pegam e automatizam, né? Botam sensores de temperatura, por exemplo, nessas máquinas, e esses sensores automaticamente já enviam a informação para algum canto. E aí a gente vira automatizada aí essa medição de temperatura, e a gente só recebe em uma plataforma aí desenvolvida, a gente recebe a temperatura de cada máquina, por exemplo. Então a gente tem sim. nível de automação mais básico, né? Que é substituindo funções mais básicas, mas também tem nível de automação assim, bem Bem elevado. avançada. Isso. A Andriele disse que já viu robozinhos que são carteiras. Achei massa. Achei massa. Eu nunca vi, mas eu acho que Também eu já não. vi. Target tem muito de máquina automática. Sim, Target tem muito de máquina automática, Mas isso que é é o quê, verdade. hein? É uma loja eu não sei se tem aqui no Brasil, mas é uma loja dos Estados Unidos de departamento. Tipo, é bem grande. Hum, Na Coreia do Sul tem isso de você mesmo passar a sua compra, tem muitos lugares lá que não tem funcionários para passar compras. Isso nessa parte aí, Coreia do Sul, Japão, China, é, eles têm mercados. A Amazon, pessoal, a Amazon já lançou mercados nos Estados Unidos também, que você não tem funcionário, o mercado. Tipo, você chega, sim. podem pesquisar, é da Amazon. E no Japão isso já existe há muito tempo, eu acho, e na China, né, que eu lembro que eu já via vídeo, que eu era pequena disso. Você chega no local, você pega o carrinho e vai passando suas compras dentro do próprio carrinho. Você pega o que está na prateleira, o carrinho tem lá apetrechos, né, ferramentas que quando você bota a compra lá dentro, ele já sabe o que é, já pega o peso, já bota a conta lá na sua telinha. Se você desistir, tem como tirar também, que ele já sabe que você tirou, e você faz o pagamento no próprio carrinho de compras. Isso é tipo impressionante, né? O auge da O tecnologia. auge da tecnologia é isso, né? A Ana Luísa disse aqui que não é muito difícil roubar, mas o dinheiro que eles economizam nos salários compensa. É, Eu acho que não é nem tão fácil roubar, mas eu acho que, tipo, tem claro com que tem certeza é. segurança lá e tudo mais. E É, eles devem ter um controle dos produtos, né? No Brasil eu nunca vi. No é, Bem Mais tem, tipo, não é assim desse nível da Amazon, mas você mesmo consegue pagar, passar suas compras, né? exato. É bem massa, eu também acho bem massa essa parte. Enfim, vamos voltar agora para a internet das coisas. O papel da desenvolvedora de plataforma de internet das coisas é integrar o hardware, por exemplo, uma máquina de pagamentos, como a gente falou aqui agora, e o software, fazendo com que diferentes dispositivos se comuniquem usando o mesmo padrão e consigam compartilhar informação entre si. A gente falou aqui que muitas empresas utilizam esses ecossistemas próprios, como o caso da Amazon da Alexa. Por exemplo, que a gente diz, Alexa, eita, tem uma Alexa aqui, ela se acendeu. É a mesma coisa com a Desliga a Google luz, aqui. ô Alexa, liga a luz. Eu tenho uma lâmpada aqui, eu só tenho uma, né? Pobre. Hum, Eu tenho uma lâmpada, que aí eu falo pra Alexa e ela liga, desliga. Ou você também pode controlar pelo celular, pelo aplicativo da Alexa. Você vai lá e aperta no botão desligar e ela desliga sozinha. E hoje em dia já existem várias coisas sobre isso, né? Tipo, tem tomada, tem. Acho que, se brincar, né? Deve ter interruptor. máquina de lavar, deve ter um milhão de coisas já. A Samsung tem uma máquina de lavar que a pessoa controla pelo celular também. Então, essa comunicação que é feita entre objetos, né? Tipo, a gente dá o comando. A gente fala Alexa, Google, sei lá, desliga, liga a luz. Essa comunicação que ocorre entre
a máquina, a Alexa e a luz é o que a gente chama de internet das coisas. É quando os objetos se comunicam. Mas para os objetos se comunicarem, teve que ter alguém por trás das cortinas para Sim. poder avisar eles que o comando ia ser dado entre si e que era para eles fazerem tal coisa a partir desse comando. Então, a profissional da internet das coisas faz justamente isso, né? Ela trabalha nessa parte de comunicação entre objetos e desenvolvimento de plataformas que você possa, por exemplo, controlar a luz, né? Que aí seu celular comunica com a Uhum. luz. Enfim, o desenvolvimento de um Alexa, por exemplo, foi feito por uma pessoa dessa. Aí o hardware normalmente é um Arduino, ou um Raspberry Pi. Também tem uma ESP. Eu já participei, eu fiz um ESP32. freelance uma vez, que na real eu já fiz dois que envolvem a internet das coisas. Um que era com um ESP32, que é uma conexão via internet e via Bluetooth que ele faz, sabe? E aí você se conectava com o ESP32 e ele era de liberar copos. Tipo, você fazia o pagamento no aplicativo e ele liberava o copo. E aí eu estou trabalhando em um agora que é assim, tem uma máquina de liberar chopp. E aí tem o QR Code naquela máquina. Você vai lá, você tem créditos no seu aplicativo que você coloca no bar que tem, no bar, por exemplo, que tem aquela máquina. Aí você paga pelos créditos, os créditos entram no seu celular, e aí você vai ler um QR Code. Você lê o QR Code, e aí ela vai te dizer, olha, aqui na máquina tem tais produtos. E aí você escolhe o seu produto, e aí você coloca o seu copo no dispositivo, né? No liberador lá, esqueci agora como é que chama. No que, no que sai o líquido. E aí tem um sensor lá que ele detecta que tem o copo e ele libera automaticamente o seu líquido, né? O seu chopp. Isso é um exemplo de internet das coisas. Existem vários, vários. É uma área que está crescendo muito hoje em dia. Existe também o profissional da robótica. A robótica é uma ciência que estuda a tecnologia por trás dos sistemas que utilizam mecanismos automáticos, circuitos elétricos e inteligência computacional para reproduzir movimentos e atividades humanas. Eu não sei vocês, mas sempre que eu penso em robótica, o único robô que me vem na mente é o robô aspirador. Porque é o quê? Meu sonho de consumo. É Quem o tem robôzinho casa, né, aspirador. Alessandra? Sonho de Pois consumo. é. Eu sempre penso no robô aspirador. Algumas profissões que envolvem a robótica são o arquiteto de soluções, que é o profissional que apoia desenvolvedores e gerentes de projetos, propondo soluções tecnológicas para os problemas encontrados em um determinado projeto. E existe o desenvolvedor de automação e robótica, que é o responsável pela implementação e a manutenção dos processos automatizados. Rapidinho, Alessandra, só um segundinho. A Adriele disse que tá muito legal, mas tá com sono por causa de um remédio que tomou e pode sair. Pode sim, Adriele. Essa é a última carreira que a gente tá apresentando e logo depois a gente vai passar um testezinho de lógica. Que é só para a gente ver como não é nem um teste, na verdade, é uma atividade. Só para a gente ver como é que as próximas oficinas vão ser prosseguidas, sabe? Para a gente fazer assim um nivelamento para a partir de como foi o resultado, a gente seguir a próxima aula e ver o assunto direitinho que a gente vai abordar. Aí qualquer coisa eu posso te passar esse link para você fazer depois, pode ser? Você pode sair agora e aí a gente passa esse link para você responder lá também depois. As meninas vão fazer aqui com a gente, né, ao mesmo tempo, mas aí eu te passo, só que tranquilo, a gente entende se precisar sair. E muito obrigada pela participação, tá? Pode continuar, Alessandra. Existe um engenheiro de testes aí. Ele tem o papel de avaliar constantemente os softwares e produtos com o objetivo de identificar, né, as falhas, comportamentos que não eram esperados e tal. E tem o engenheiro de produção, que são aqueles que se interessam pela gestão de negócios, né? Atuar como ele é o profissional que é responsável por otimizar os processos de produção, garantindo a harmonia entre o homem e a máquina. Meio que ele gerencia a equipe.
Ficou alguma dúvida sobre essa parte? Eu não conheço muito, Nelly. Você quer falar, comentar alguma coisa sobre a robótica? Oi, não, a robótica é isso mesmo, né? Tem, assim, a robótica em si, ela não é uma profissão, é como a gente trouxe, tem que ter profissões dentro da robótica, né? Sim, então, Tipo, tem carreiras que você pode desenvolver a partir da robótica. Acho que, eu não sei, existe uma Olimpíada aqui de ensino médio para robótica, né? No Brasil sim, aqui. existe. Vocês já Ah, existe participaram? aquela Robocup, vocês já viram? Eu fui quando veio aqui para João Pessoa. Eu também. A RoboCup é uma competição que chegam uns robôs assim de. Acho que é do mundo todo, né? Não sei se é do mundo todo ou se é do Brasil. Eu não É do sei. mundo todo, pô. É do mundo todo. Ó, É, tá compartilhando aí? tá Tá. aparecendo. É, a Robocop é uma. Ela acontece todo ano, eu acho. Esse ano, a professora de inteligência artificial falou pra mim essa semana, mas eu já não tô nem lembrando, mas tinha aqui. Começou essa semana, começou dia primeiro, eu acho. Pronto. E tá acontecendo na Tailândia, se não me engano. Aí em 2014 ela teve aqui, veio aqui pra João Pessoa. Aí, Foi. tipo, são em robozinhos, sabe? Competindo assim, futebol mesmo. A ideia do projeto é que em 2050, eu acho, eles tenham equipes de verdade de robótica jogando futebol. Tipo, Legal. um Flamengo robótico, pô. É tipo assim, é o Automação do sonho deles. futebol. Pois é. E aí dentro deles já existem outras coisas que eles chamam como ligas, né? Tipo aqui tem a Robocop Soccer, que é futebol, né? Uhum. Aí tem Home, tem Industrial. Essa daqui, esse que não sei traduzir, traduz, né? De lá em Qual? inglês. Né? É Rescue. É resgate. Resgate. Resgate, de resgate. Pronto. É, quando acontece aqueles deslizamentos ou afogamentos, a galera fica. Acho que teve um recente de um pessoal que ficou preso numa caverna, um negócio assim. Acho Por que exemplo, foi, acho existem que foi. robôs que atuam nisso, sabe? No salvamento nessas situações. Isso. Como se fosse para substituir o ser humano, né? Que arrisca ali a vida também, o bombeiro e tudo mais. Isso. Deixa eu voltar aqui para dizer lá. Acho que nem precisa voltar pro slide, que era o último. Tem as professoras. Que a gente volta todo final da apresentação, a gente É, volta só lembrando aí do projeto, né? As professoras, as alunas, vocês vão receber esse PDF aí nossa por equipezinha gigante agora. enorme, Mas meu Deus. é, normalmente vai ficar dando aula para vocês, é eu e a Nélia aqui nesse horário. Isso, Mas se a gente tiver algum problema, alguma das meninas podem aparecer também por aqui. exato. E aí, para finalizar, né? A gente até acabou cedo, mas ainda vai ter duas coisinhas que a gente vai pedir para vocês fazerem. Primeiro, a gente queria que vocês respondessem, por favor, esse forms aqui de só para vocês responderem como vocês o que vocês acharam da oficina, como vocês estão se sentindo, se vocês tiverem alguma dica, sugestão, comentário do que pode ser melhorado. A gente buscou trazer o máximo de profissões possível para vocês, né? Mas é impossível trazer todas nesse pouco tempo que a gente tem juntos. Mas se vocês tiverem gostado da oficina de hoje, a gente pode tentar ir atrás de mais carreiras, né? Para trazer em eventuais oficinas, né? Futuramente fazer outra oficina dessa de carreiras de computação, né? A gente vai ter uma oficina ao longo do ano, não sei se vai ser próxima semana ou se vai ser daqui a um mês, mas a gente vai ter uma oficina sobre os cursos lá do Centro de Informática, né? Aí a gente vai focar mais no que você aprende quando cursa computação. Mas o que eu gostaria de lembrar para vocês novamente é que a gente está numa dinâmica aqui que não é aluno-professor, né? É uma dinâmica que a gente quer gerar engajamento, gerar debates. Então, a sugestão que vocês tiverem para fazer, nossa, achei os slides cansativos, queria mais exemplo. Nossa, não gostei do jeito que elas falaram, não foi abordado de forma legal. Podem deixar lá, porque essa avaliação é feita de forma anônima. A única coisa que vocês vão precisar falar nesse formulário é
a escola de vocês e a série, mas a gente não vai saber quem foi que submeteu, certo? E aí, quando vocês tiverem acabado esse formulário, eu vou passar uma atividade também em formato de formulário para ser feita durante 15 minutinhos aqui na oficina. E aí vocês vão estar liberadas depois dessas duas atividades. Então, quem acabar de preencher esse formulário que eu enviei agora, vai mandando no chat, por favor, porque aí quando vocês tiverem acabado de preencher, a gente já passa para a próxima. É, lembrando que, tipo, essa semana a gente tá dando uma aula mais teórica, né? Não teve prática. Mas a gente já pretende na próxima semana estar começando com mais uma prática com vocês, né? Começar a prática mesmo. Exato. Essa semana, porque a gente ainda tá, todo mundo se habituando ao horário, talvez ainda tenha mais algumas meninas que entrem, a gente resolveu dar um conteúdo mais assim, né? Que a gente pudesse conversar mais do que realmente já ir de fato para a programação. Isso. Ó, 3 meninas responderam já. Estamos só esperando a resposta das outras para passar para a próxima atividade. A gente passa a lista de presença, né, no final? Isso. Tava no Tá, mudo. Isso a tá. professora disse que era bom a gente passar. Uhum. A gente tem que lembrar de colocar a Adriele na lista de presença. Que ela saiu 10 minutos mais cedo, né? A gente coloca ela também. 4 meninas já responderam aqui. Já colocaram no chat. É rapidinho, gente. É só uma pergunta, basicamente, o formulário. É uma pergunta, uma sugestão que vocês tenham a fazer, que não é obrigatório, né? Mas a gente gosta sempre de ouvir aí o que a gente pode melhorar. E a série de vocês e a escola. E aí, mais alguém respondeu? Cinco pessoas, na verdade, responderam, né? Eu tinha falado quatro, mas foram cinco. Acho que estão faltando duas meninas só responderem. Porque a gente tem algumas contas. Não, acho três. Três ou quatro, na verdade. Que a gente 11 tem. menos 2, 9, né? Acho que são os menos três, porque tá, tipo, a turma Ah, da menos chama da 3, tá. apresentação também. 8, né? Faltam três meninas responderem, então. Uhum. É, a gente vai dar 2 minutinhos e aí, se mais ninguém mandar aqui no chat, a gente envia o próximo formulário pra não prender muito vocês também, né? Não... Got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. Eu vou enviar o link aqui, né? Passaram 2 minutos. Eu vou enviar o link. As que não responderam ainda esse outro formulário, por favor, respondam. É muito importante pra gente. E aí eu vou mandar o link agora também dessa atividadezinha que a gente quer fazer, só pra a gente poder
ter como base, né, para fazer as próximas oficinas aí. E aí eu quero que vocês me falem, por favor, se vocês estão conseguindo acessar por esse link. Eu consegui direitinho aqui. Se vocês estiverem conseguindo acessar, a gente pede que vocês respondam esse formulário em 15 minutinhos. São 3h25, né? 15 minutinhos dá 3h40. E aí a gente pede que vocês respondam até 3h40, porque a oficina vai ser finalizada depois dele, né? Mas ele é uma atividadezinha que é para você responder mesmo, com base no que você sabe. E aí envia, e aí a gente usa essa atividade como parâmetro para poder saber a partir de onde a gente vai abordando nas oficinas, sabe? Então, se vocês puderem responder e fazer o mesmo esquema de acabar e mandar aqui no chat, a gente agradece muito. Eu vou desligar a minha câmera aqui enquanto vocês respondem esse formulário também, né? Mas qualquer coisa, eu ainda vou estar aqui. Eu só vou estar com a câmera desligada e a Alessandra também vai estar aqui. Então é só vocês perguntarem, tá? Se alguém tiver dificuldade em acessar o formulário, é só falar também que eu tento pegar outro link. Muito obrigada pela participação, pessoal. A gente vai só ficar esperando vocês acabarem de responder aqui, né? Até as 3h40. E aí liberaremos todas.